Pense nisso. Todos acharam? Amor, agente da cura. Em geral, estamos acostumados a amar as pessoas segundo seus atrativos. Isto nos faz acreditar que amamos verdadeiramente. Na verdade, quando alguém possui características que nos atraem profundamente, na maioria das vezes, estaremos nos amando através dessas características e não exatamente amando as pessoas. Em se tratando de amar, devemos conceder o direito para que as pessoas sejam elas mesmas e não uma idealização de nossos anseios, desejos e expectativas em relação aos outros. De igual forma, devemos ser perante as pessoas aquilo que somos quando ninguém está nos olhando. Quando nos mostramos de maneira integral, isto poderá causar espanto, mas permitirá que as pessoas optem por gostar ou não do que somos. Do contrário, estaremos nos enganando mutuamente. O amor genuíno deve ser doado espontaneamente, pela livre vontade do indivíduo. O amor não pode ser um pressuposto, não pode ser oferecido compulsoriamente. Existe uma fisiologia do amor. Ele não é só uma experiência emocional, mas uma experiência que envolve o corpo e a alma. A cura pelo amor consiste numa espécie de estímulo no sentido de as pessoas retornarem ao caminho original de suas próprias vidas. Pois todos viemos para este mundo com um projeto divino, que não apenas nos educa espiritualmente, como também molda nosso tipo físico e as predisposições do nosso corpo, desde as vulnerabilidades até os potenciais que ele possui. Ainda esse projeto divino consiste no caminho a ser percorrido ao longo do nosso desenvolvimento psicológico, emocional, intelectual e espiritual. Caso nos desviemos deste projeto, frequentemente torna-se necessário o surgimento de uma enfermidade psíquica ou somática, que nos recoloque no caminho correto, como que a nos dizer: ei, você não está sendo tudo aquilo que é capaz de ser. Retorne o seu caminho. Quando voltamos nosso pensamento para Deus, a alma pode expulsar sua amargura. Pode haver cura maior do que esta? Esta página, texto retirado do Manual de Autocura, Escola de Verdade Espíritas, baseado no livro Plenitude, de Joana de Ângeles. Então, que essa página possa dar para nós um raciocínio daquilo que nós podemos ser. Basta querermos, ficarmos atentos, porque realmente o amor que nós vemos em cada um faz a nossa cura. Esse amor reflete naquilo que nós somos. Que Papai do Céu possa nos abençoar e que a noite possa ser de um estudo muito grande com a nossa palestra. Obrigada.
Senhor Jesus, amigo e companheiro de sempre, como é bom, Senhor, estarmos aqui unidos na Tua casa. Como é importante para cada um de nós sentirmos esses eflúvios harmoniosos que ouvimos através da música que nos envolve. Senhor Jesus, as nossas necessidades físicas e espirituais nos trouxeram até aqui, cheios de esperanças. Viemos porque confiamos em Ti, Senhor, e sabemos que estarás junto a nós, através desses espíritos amigos que trabalham em nossa casa. Jesus, sê conosco, ampara-nos, dá-nos as Tuas bênçãos, tem compaixão de nós que estamos enfermos e preocupados. Consola, Senhor, aos aflitos, consola aos desencarnados, consola os familiares enlutados. Ampara, Senhor, a todos aqueles que sofrem de alguma forma. Ampara, Senhor, a todos os enfermos que estão esperando entrar na sala de tratamento de saúde. Sê com eles, dê o Teu amparo e nos permita, Senhor, que em nome dos nossos guias e protetores, mas acima de tudo em nome de Deus, que tenhamos esta permissão para iniciarmos a reunião desta noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Nós teremos o estudo da noite com Orlando Luiz. Senhoras, senhores, jovens, que a paz do meio Rabi da Galileia, o amigo incondicional de nossas horas, permaneça nos envolvendo, os nossos corações, as nossas mentes, em todos os dias de nossas vidas. Amigo maior, que é Jesus, que literalmente nos carrega no colo, no momento das nossas alegrias, tristezas, dores, agonias, permaneça nos envolvendo nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada, nesse planeta de provas e expiações. Que nos dê o sustento espiritual, como nos dá em todos os momentos de nossas vidas. Eu não me modifico. Eu sou assim, nasci assim e morro assim. Não adianta me contar histórias que eu não cedo um milímetro. E assim somos nós, ao longo do nosso caminho. Com os nossos velhos hábitos, com as nossas posturas carcomidas. Não adianta que eu não mudo. Eu sou dessa forma. Eu não perdoo. Sim, somos nós. Por que nós estamos começando dessa forma e essa conversação nossa na noite de hoje? Porque o tema que nós trouxemos para as nossas argumentações e para nos levarmos a logicarmos, a pensarmos, todos nós, todos, encarnados e desencarnados que aqui se encontram, é um tema muito abrangente, que não dá para falar em uma hora. Como eu só tenho uma hora ou menos um tiquinho, é impossível, mas vamos tentar fazer um esforço. Né? Eu já não gosto de falar muito, então vamos tocar. O tema é
velhos hábitos. E trouxemos esse tema do livro Renovando Atitudes, pelo Espírito Francisco e o Espírito Santo Neto, Espírito Hamed, o médium Francisco Espírito Santo Neto, o Espírito é Hamed. Esse livro nós temos na livraria. Por favor, compre nossos livros, que ajudam assim a casa. E recebemos agora dezenas de livros. Por favor, nos visite na livraria. E esse livro está lá, chamado Renovando Atitudes. E nós trouxemos justamente uma página desse livro para nós conversarmos. E nós vamos conversar, uma boa conversa. Nós temos arraigado dentro de nós vícios que trazemos ao longo das nossas existências. Vícios difíceis de combate. Porque nós sabemos como é difícil nós nos modificarmos. Todos nós. Jesus, quando adentrou esse planeta, ele foi o divisor de águas, trazendo a lei em detrimento à lei de amor, vem trazendo a lei de amor em detrimento à lei do olho por olho, dente por dente. No trabalho, nos convocando, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo. Só esse mandamento já seria o suficiente para ser o norte da nossa vida. Como nós podemos amar ao próximo se não amamos a nós mesmos? Isso está dentro de nós. Amar a Deus com todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, antes de amar os outros, nós temos que nos amarmos. E lá de trás, o Cristo vem nos pedindo a nossa reforma íntima, a nossa mudança de valores, os nossos questionamentos morais. Vem nos pedindo que o homem velho encarquilhado dentro de nós, arrogantes, prepotentes, egoístas, vaidosos, orgulhosos, tudo que nós não conseguimos quebrar ao longo desse caminhar de 2013 anos, do advento do Evangelho de Jesus. Isso está arraigado dentro de nós. E nós sabemos que é dificílimo mudar, a quebrar essas amarras. A nossa arrogância, a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa prepotência, continuam latentes dentro de nós. É só dar, quando diz que dá asa à cobra, que ela voa. Por isso que a cobra não tem asa. Né? Porque se der. E assim somos nós, conhece o homem dando-lhe poder. Porque está tão arraigado dentro de nós. E nós temos esses velhos hábitos ao longo da nossa caminhada evolutiva. Trazendo de outras reencarnações, como trazendo dessa própria. Pelos nossos familiares, nos impondo desde criança, posicionamento, situações. Menino, não faça isso, não faça aquilo, eu não quero que você se relacione com fulano, não quero que saia com Beltrano, não quero que saia com Ciclano. Desde, ao longo da caminhada, nós somos, às vezes, tolhidos nas nossas posições. Somos cerceados pelos que acham que aquilo está certo. E, erroneamente, às vezes não estão. Porque a verdade de um pode ser uma mentira do próximo. Então, eu não quero que você misture com fulano, que ele não vale nada. Eu não quero que se misture com ele, tem uma fama danada. Porque é fácil nós julgarmos, prejudicarmos, né? Rotular as pessoas, vestir as pessoas. Isso é muito fácil. E ao longo da nossa caminhada, nós fomos tolhidos a isso. Né? Não nos dando a possibilidade de exercer o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas. Erramos, mas também acertamos. Então, nós vamos cultivando hábitos que vêm ao longo da caminhada nos fazer muito mal para nós. Criando estigmas dentro de nós.
E o Hamed, que é o Espírito, ele nos traz isso com uma propriedade maravilhosa. Muitos de nós aprendemos a ser dependentes desde cedo, dirigidos por adultos superprotetores, que nos imprimiram clichês psíquicos de repressão, que se refletem até hoje com mensagens bloqueadoras dentro de nós, e de independência. Outros trazem enraizada experiência em que lhes foi negada a possibilidade de exercer a capacidade da seleção de amigos e parceiros afetivos, em virtude da intervenção dos adultos prepotentes. Essa nociva interferência torna-os mais tarde indivíduos de caráter oscilante, indeciso, assustados e inseguros. Isso é muito grave, o que o Hamed nos fala. Porque foi negada, às vezes, a possibilidade de nós exercermos a capacidade da seleção de amigos e parceiros afetivos, por análise oriunda de pais, de amigos, de pessoas, de tio, de tia, fazendo julgamentos. Que é fácil vestir, rotular, julgar. É a coisa mais fácil que tem. E isso nós julgamos o tempo todo. Nós estamos assistindo na televisão, tem uma causa, uma situação tal, nós já nos posicionamos contra ou a favor, sem saber quais são as razões que levaram aquela pessoa àquela situação. Está dentro de nós. Isso nós fazemos sem sentir, sem pensar. Mas fazemos. Todos nós. A começar por mim. Né? Que eu sou o primeiro a ouvir, né? Porque o ouvido está próximo da boca, então não tem jeito. Então o Hamed continua. Dessa forma, entendendo que os fatores que propiciam os vícios e as compulsões ocorrem em ambientes familiares, sociais desarmônicos, ou seja, não harmonizados, desta ou de outras reencarnações, onde deixamos as pressões, os traumas, as coações, os desajustes e conflitos se enraizarem em nossa zona mental ou perispiritual. Porquanto, os vícios não passam de efeitos externos de nossos conflitos internos. Efeitos externos dos nossos conflitos internos. Porque a maioria das vezes nós estamos sendo cerceados àquelas situações. Pessoas que não têm nada a ver com a situação se interferem de uma forma avassaladora. Porque, na realidade, não é o corpo que está doente, é o espírito que se encontra doente. Ao tratar o espírito, tem a solução para a doença somática do corpo. Mas quem está doente é o espírito, não é o corpo. Nós trazemos isso nos processos lá de trás, com os espíritos imortais, cerceados ao longo da nossa caminhada evolutiva, cerceado ao longo lá de trás, 100, 200, 500, 1000 anos atrás, nos nossos aprendizados, nessa caminhada, ida e vinda, indo e vindo, reencarnando, desencarnando, milhares e milhares e milhares de vezes, para nos recompor, para parar as nossas arestas e os nossos defeitos lá de trás. E isso nos traz doenças. Isso nos traz doenças na alma, que é transferida aonde? Esse corpo bonitão aqui. Não? É dessa forma. Nem tudo que se passa hoje, é do ontem, é lá de trás. São doenças do psique. E a medicina hoje, psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, quando começam a tratar aquele doente a nível do espírito, tem conseguido curas maravilhosas. Isso surpreende. Graças ao bom Deus, alguns hospitais já estão contemplando a doutrina dos espíritos. O Hospital
do Incorne em São Paulo, por exemplo, já está tratando uma gama de pacientes através de passos magnéticos. Olha que maravilha. E conseguindo curas que está deixando os médicos assim, estapafúrdios. Que está tratando o espírito. Né? Que é doente na realidade. E ele continua. Quer dizer, deixamos as pressões, traumas, coações, desajustes e conflitos se enraizarem em nossa zona mental. E nós criamos essas distonias todas ao nosso redor. Esse conflito nós trazemos lá de trás, através de guerras, através das guerras emocionais, através de relacionamentos dificílimos que nós tivemos ontem, levando pessoas à calúnia, à difamação, à ruína, ao suicídio, à miserabilidade, à fome, à miséria. Já fizemos tudo isso. Esses clichês ao longo do caminho se encontram dentro de nós enraizados. Então, esses hábitos vêm ao longo do tempo e vêm a somar a nossa psique nessa encarnação de hoje. E a medicina não encontra resposta e fica atônita. Com posturas, com posicionamentos, com o indivíduo que se encontra down, depressivo, e não se encontra o motivo por quê. Aquele indivíduo que tem tudo na vida se encontra eternamente infeliz. Conhecemos alguém assim? Milhares e milhares e milhares de pessoas. Quantos mais tem, mais saciáveis estão e mais infelizes se encontram. Os consultórios médicos, psiquiátricos, sanatórios estão cheios de doentes da alma. E estão cheios de uma doença que é a terceira doença hoje no planeta, e no final desse século será a primeira, que chama-se depressão. A High Society até brinca. Assim, eu estou tão deprê. Né? Deprê é um termo tão bonitinho, né? Deprê. Depressão. E a depressão nada mais é que obsessão. Interferência espiritual. Esse é outro termo. Mas está ali envolvido. Somos o que pensamos, sofremos o que desejamos. Atraímos para nós a que aparentemente desejamos libertar. Funciona dessa forma. Então esses clichês mentais vêm chegando. E aqueles hábitos estão tão arraigados dentro de nós que nós não conseguimos forças mentais para nos modificar. E vamos cedendo ainda a essas interferências espirituais. E ele continua. Vale ressaltar que a nossa sociedade, de rigor, é extremamente machista. Razão pela qual muitas mulheres foram educadas para aceitar comportamentos dependentes como sendo virtudes femininas, o que as leva a viver dentro de demarcações estreitas do que elas devem ou podem fazer. Está aí até hoje ainda, né? Essas civilizações, esses países, cerceando o direito da mulher do ir e vir, das posturas, e ela vai se respeitando isso. São cerceadas, né? Aquelas mulheres que andam lá no Egito, naquela região todinha de lá, com aquelas burcas, né? Que é um absurdo, que é uma estupidez, né? Estão ali cerceadas, estão infelizes, né? Mas estão. O vício do álcool, sexo, nicotina, jogos diversos ou drogas farmacológicas, são formas amenizadoras que compensam momentaneamente áreas frágeis da nossa alma desestruturada. Olha bem, o vício do sexo, do álcool, nicotina, jogos diversos, droga, apenas amenizam, né? São formas de amenizadores que compensam as áreas frágeis da nossa alma desestruturada. Aliviam as carências, as ansiedades, os desajustes, as tensões psicológicas e reduzem os impulsos energéticos, que produzem as insatisfações e o chamado mal-estar interior. Quer dizer, na realidade, todas essas situações aqui são panaceias, né? São apenas paliativos.
E o homem, quando vai se adentrando a essa caminhada, sexo, droga, nicotina, jogos, né? Drogas farmacológicas, né? Ela alivia as carências, as ansiedades, os desajustes, mas não melhoram. Cada vez mais, o ser humano está no seu caminho das suas insatisfações. Nunca se encontra satisfeito com absolutamente nada. Sempre querendo algo mais que não sabe onde encontrar. E o que ele procura está onde? Dentro dele próprio. Aonde se encontra a felicidade? Dentro de você. Ser feliz é você ser encontrado com você mesmo. Você não pode... Outro dia falamos sobre isso aqui. Né? Você não pode depender da sua felicidade do outro. A hora que você botar a sua felicidade na mão do outro, você é um infeliz. Eu não sou feliz porque o Orlando Luiz me fez infeliz. Eu não sou feliz porque o fulano me fez infeliz. Ora, se você depende para ser feliz da pessoa do seu lado, você jamais vai ter esse conquista da felicidade. Porque a felicidade depende só exclusivamente de você, de mais ninguém. Então, quanto mais você tem, quanto mais você se agarra no efêmero, né? Quanto mais você se agarra na posse. E você vai se desestruturando a nível espiritual. Você vai se comprometendo a nível espiritual. Vai atraindo para você aquilo que aparentemente desejasse se libertar. Que são essas tensões, são essas distonias, são as doenças psicossomáticas que a medicina nos coloca. Que na realidade são doenças da alma. São doenças do espírito imortal. Curando o espírito, curamos o corpo somático. E ele continua. Pode parecer que as opções vício e dependência disfarcem ou abrandem a pressão torturante. Porém, o desconforto interior permanece imutável. As pessoas não satisfazem com o que têm. Nunca. O álcool, a droga são sedativos ou analgésicos, mas podem, por acarretarem gravíssimas consequências, são denominados vícios autodestrutivos. A comida é uma dependência considerada de vício neutro, para depois transformar-se numa opção de fuga negativa e profundamente desorganizadora do nosso corpo físico-psíquico. Né? As pessoas se entregam à volúpia da fome, da comida. Não com ninguém aqui, estou falando pessoal lá de fora. Ninguém aqui é glutão, certo? Lá fora todo mundo é. Né? Nós já conhecemos a doutrina. Aqui não. Estou falando para o pessoal lá de fora. Não é assim? E as pessoas se entregam às suas ansiedades a comer. E se tornam desse tamanho, desorganizando o corpo somático e pelo espiritual. Não é assim? Ao longo da caminhada nossa. Somos o que pensamos, sofremos o que desejamos. Então, o álcool, drogas são sedativos, mas porém não resolvem problema nenhum. Muito pior, complicam cada vez mais a nossa carga evolutiva, a nossa caminhada evolutiva nesse planeta. Ele continua. Há manias ou vícios comportamentais tão graves e sérios que nos levam a ser tratados e considerados como pessoas de difícil convivência. Isto é, inconveniente. Alguém conhece aqui pessoas inconvenientes? Não, né? De difícil convivência? Acho que todos, né? Cara, aquela camarada é muito irracível. Não dá para conviver com ele. Não é assim, Diego? É difícil. Que gênio danado o Orlando tem. Né? E aí,
ele elenca uma série de situações com pessoa difícil conviver. Isso é inconveniente. O vício de falar descontroladamente, sem raciocinar, desconectando do equilíbrio e do bom senso. Conhece alguém assim? Né? Aquela pessoa que fala, eu gosto de falar, eu falo pra caramba, né? Mas eu me controlo. Agora, tem pessoas que falam e não falam coisa com nada. Não contribui com nada, não deixa você falar, não deixa você raciocinar, não deixa você se posicionar, porque ela tem sempre razão naquilo que está colocando. Vício de mentir constantemente para nós mesmos e para os outros, por não querermos tomar contato com a realidade nossa. Conhecemos alguém? Estamos sempre mentindo, estamos sempre no desculpismo, estamos sempre dando desculpa. Ah, eu não fiz isso, sabe, fulano? Porque eu estava com, pode acontecer isso. Não, eu não fiz, eu já estava prevendo o que ia acontecer. Então nós estamos sempre encontrando motivo para termos razão. Não queremos enfrentar face a face a nossa problemática, os nossos problemas, as nossas dificuldades. Difícil. E eu conheço pessoas que são altamente complicadas com relação a isso. Mentem o tempo todo. Quando falam a verdade, você não acredita. Perdeu a credibilidade. Né? Então, tão acostumado a mentir, usando sem subterfúgio, é a doença da alma doente. Terceiro, o vício de nos lamentarmos, não é conosco não, lá fora, por favor, sistematicamente, colocando-nos como vítima em face da vida, para continuarmos recebendo a atenção dos outros. Hã? Que tal, Tiago Garcia? Vício de nos lamentarmos, ó céu, ó dia, ó azar. Né? Aquela hiena. O dia está lindo, maravilhoso, o camarada está vendo uma nuvem negra na cabeça dele. Né? Só vê aquela nuvem, mas pulando o dia, vai chover. Né? Ele não vê nada de bom e de útil, porque ele está vivenciando aquilo. É um poço de lamentações profundo. Mau humor, rancor, ódio, é com ele mesmo. Ele não encontra satisfação de nada, encontra essa pessoa no meio da rua, olha, é um problema sério, entremos em pressa. Porque se você estiver antenado nas reclamações daquela pessoa, você sai daquele estado altamente complicado. Porque muitas pessoas somatizam com aquele que está ali do camarada, falando em desgraça o tempo todo. E aí, fulano, seu marido, aquele é um vagabundo, só quer saber jogar carta pelo meio das ruas. Né? E sua filha só quer saber de namorar. E começa a tecer um rosário de queixas e reclamações. E continuam o tempo todo nessa roda. Não tem uma palavra de ânimo, de coragem, de querer se modificar, ela não consegue. Está tão ensimesmada em si mesmo, está tão envolvida em si mesmo, naqueles arquétipos antigos lá de trás, que ela não tem força para se modificar. Não tem, não. Eles não deixam. Que ela já está ali sendo usada por esses espíritos que estão ali a se viciando mentalmente. Que se comprazem com isso, com as reclamações, com as queixas. Ou também que não é conosco, não. Vício de nos acharmos sempre certos, para podermos suprir a enorme insegurança que existe em nós. Eu estou certo. Esta é a minha razão. Né? Conhece alguém, Tiago? Está sempre certo. Nunca está errado. Nunca tem culpa de nada.
o vício incontido de gastar, aqui é com ninguém não, desnecessariamente, sem utilidade, a fim de adiarmos decisões importantes em nossas vidas. Né? Vício incontido de gastar. Tem pessoa que entra no shopping, né? No shopping da vida e compram tudo desnecessariamente. Tudo. Saciedade. Né? Estão ali, comprando. Quando chega o cartão de crédito, não tem condição de pagar, se endividam todos. É doença. Né? Porque ela, fazendo isso, ela está adiando decisões importantes da vida dela ser tomadas. Que ela não tem coragem de encarar frente a frente, face a face. Não tem condição. Então ela cria esse subterfúgio e vai vivendo dessa forma. Até um dia que vem o impacto do aguilhão da dor. Aí a dor vem e atropela ela. Aí é o momento da reflexão. Quando nos encontramos frente a frente com o nosso estado consciencial. Vício de trabalhar descontroladamente, sem interrupção, para nos distrairmos interiormente, evitando desse modo os conflitos que não temos coragem de enfrentar. Conhece alguém assim? Não? Eu trabalho muito, não tenho tempo para nada, nem para a família, nem para os amigos. Isso chama-se, sai de manhã, 6 da manhã, volta de casa, 11 da noite. Chama-se fuga. Porque não quer enfrentar os problemas que os espera ao longo da sua caminhada. Então, tem um termo em inglês chamado os Rollinkers, né? Tem um termo desse tipo. Né? São aqueles que trabalham ininterruptamente. Né? É doente. Isso são doenças. Né? Então, isso nós encontramos os zeros e vezeiros. São doentes da alma, que se complicam cada vez mais, que não param para raciocinar, para ver o quanto eles estão errados. Porque nós temos que ter um momento nosso, o nosso momento intimista, onde nós vamos recompor nossas energias, vamos ponderar se estamos certos ou estamos errados. Compete a nós isso. Inquestionavelmente, as chamadas viciações resultam do medo de assumir o controle da nossa vida. Esse resumo todo. E, ao mesmo tempo, do medo de nos responsabilizar por nossos atos e atitudes, permitindo que eles fiquem fora do nosso controle e das nossas escolhas. Na realidade, é isso mesmo. É o medo de assumir o controle da nossa vida. É, ao mesmo tempo, o medo de nos responsabilizarmos. Nós somos espíritos imortais. Nós somos viajores do tempo. Estamos aqui nesse planeta para resgatar, para nos melhorarmos. Né? Então, é um momento. Nós temos as nossas responsabilidades com os nossos pares, com nossas famílias, com nossos filhos, com o nosso trabalho, com os nossos amigos, com a nossa vida. Nós temos responsabilidade. Mas muitos de nós fogem também dessas responsabilidades. Né? E são tidos como doidivanos. E são os doidivanos, que acham que a vida é uma grande festa. Né? Tem pessoas que vivem a vida como uma grande festa. E a vida não é uma grande festa. A vida, temos momentos pequenos de felicidade. O resto é ranger de dentes. Né? E também, a maioria das vezes, não aproveitamos esse pequeno momento de felicidade. E nós temos esses momentos aonde? Dentro da nossa parede familiar. Não importa a família, não importa os problemas, importa o lar que nós temos. Importa a responsabilidade que nós temos com aquela parentela. Na reconciliação com eles. Reconcilie-te com o teu inimigo e contar caminho. Palavra de Jesus. Que inimigo é a família. São os entes queridos, são os nossos calcetas. É o marido, é a mulher, é o filho, é a esposa. Difíceis, complicados, desajustados. Né? E nós temos que estar ali fazendo o nosso meio de campo,
tentando equilibrar aquilo tudo. E nós, às vezes, não aguentamos e não suportamos aquelas situações e damos no pé. Jogamos literalmente a toalha. E aí, para não encarar aquele problema de frente a frente, nos dedicamos ao trabalho 24 horas. Criamos sempre complicadores para nós. Eu não tenho tempo, nem para ele próprio. Quaisquer que sejam, contudo, os motivos e a origem de nossos velhos hábitos, urge estabelecermos pontos fundamentais, a fim de que comecemos indagando por que somos dependentes emocionais e qual é a forma de nos relacionarmos com essa dependência. Dependentes emocionais. Eu fui convidado alguns anos atrás para fazer uma palestra numa igreja. Nem te contei isso. Tem uma igreja na Tijuca, chamada Igreja de Santo Afonso. Conhece você? Igreja de Santo Afonso. Ninguém conhece? Igreja de Santo Afonso. E essa igreja tem um trabalho maravilhoso. Ela tem vários grupos de autoajuda. Tem os alcoólicos, tem os narcóticos. E tem um grupo que me chamaram para falar lá na igreja. E eu fiquei até assim surpreso, mas tinha uma condição de não falar de espiritismo. A condição que me deram. Olha, para mim é difícil pra caramba. Mas eu aceitei o convite, o desafio. E esse grupo chama-se Emocionais Anônimos. Nunca imaginei que teria um grupo chamado Emocionais Anônimos. Essa igreja tem esse grupo de trabalho. São justamente isso daqui que nós estamos discutindo. E nós chegamos lá, tinha umas 150 pessoas. O trabalho foi muito bom, muito bonito. Graças a Deus eu consegui não falar em espiritismo. Falei do espírito imortal. Mas demos um recado lá. Todo mundo gostou, todo mundo aplaudiu. Foi maravilhoso. Né? Mas eu fiquei surpreso com o grupo, com o trabalho desenvolvido ali. Todos, a maioria, são ali emocionais anônimos. Que difícil de encontro com si próprio. Né? Conhece-te a ti mesmo. Esse é o convite de Jesus. E nós não nos conhecemos. Difícil nós entendermos. Difícil nós nos conhecermos. Que quando nós nos conhecermos, resolvemos as nossas problemáticas. Não vão dizer a Deus que eu tenho um problema. Diga ao problema que você tem um Deus. Esse Deus é um Deus de amor. Então, ele vem traçando, dá tempo. Hoje dá tempo. Então, ele vem falando por que somos dependentes emocionais e qual é a forma de nos relacionarmos com essa dependência. Então, aqui vai alguns exemplos, alguns itens que podem ser observados para nos melhorarmos. Primeiro, aguçar a nossa capacidade de decidir, de optar e de escolher cada vez mais livre das opiniões alheias. Olha, Orlando, se eu fosse você, não fazia isso não, hein? Eu faria isso. Olha o que tem de gente dando pitaco na nossa vida, é um negócio fantástico. Né? Que você tomar decisão, você está errado, cara. Olha, toda hora, todo momento. Né? Ora, nós temos que ter a posição de eu quero fazer isso, eu faço isso. É posição nossa. São as escolhas nossas, nós temos o livre-arbítrio das posições. Vamos errar? Erramos. Mas também acertamos. Numa reencarnação, nós erramos muito mais que acertamos. Mas, graças a Deus, já acertamos. Quiçá não acertasse. É gradual. Errar, mas errar cada vez menos. Né? Então, encontrar a pessoa que vai se meter na nossa vida, tem que tirar fora. Não tem que se meter em nada. Conselho de nada, porque o conselho, às vezes, dela que está dando para mim, pode ser péssimo para mim, para ela pode ser muito bom. Que funcionou para a vida dela, mas não vai funcionar nunca na minha vida. Então nós temos que ter esse poder de discernimento. Eu não quero isso. Eu não vou seguir conselho de ninguém. Eu sinto aquilo que a minha consciência fala.
Então nós vamos seguir nossa consciência. Combater a nossa tendência de ser bonzinhos, ou melhor, de desejar sempre ser agradáveis aos outros, mesmo pagando o preço de nos desagradar. Isso é cruel, né? Então, combater a nossa tendência de ser bonzinhos, ou melhor, de desejar ser sempre agradável aos outros, mesmo pagando o preço de nos desagradarmos. Quantas vezes nós cedemos a nossa vida para aquele que está do nosso lado, e lá na frente não temos recompensa nenhuma, só temos ranger de dentes. Quantas vezes fizemos isso? Não devemos fazer esperando retribuição. Jamais. Mas podemos receber uma palavra de carinho, pelo menos, de amor, de afeto. Mas só recebemos pedradas. E às vezes nós nos anulamos por aquele que se encontra ao nosso redor. Anulamos a nossa vida. Destruímos posicionamentos nossos nas nossas... São escolhas nossas. Né? Nós vamos escolher. E cada minuto da nossa vida, nós estamos escolhendo. Cada minuto das nossas existências, nós estamos decidindo. Vou para a direita, vou para a esquerda. Vou para frente ou vou para trás. Nós decidimos, pararmos, em todos os minutos tem uma decisão nossa. Ora tomamos decisões corretas, acertadas. Ora tomamos decisões complicadas. Mas faz parte da nossa caminhada evolutiva. Estamos aqui no aprendizado. E no aprendizado, a maioria das vezes, pela dor. Então, esse negócio de ser bonzinho para agradar os outros, está fora. Nós temos que ser nós mesmos, nas nossas posturas, nos nossos posicionamentos. Né? Você é um fanático que só fala em espiritismo. Você não sai da casa espírita. Né? E às vezes você abandona o caminho que gostaria de seguir, você se cerceia, você se imola naquilo que você gostaria de fazer para satisfazer ao outro. Quantos relacionamentos estão nesse nível ainda? De você querer satisfazer o outro e passar por bonzinho para aquele. E você se desagrada. E você cria situações dentro de você até de doenças complicadas. Porque aquilo não te leva a você à felicidade. Você vai se tornando uma pessoa infeliz. Então nós temos que combater isso. Nós temos que tomar as nossas decisões. De não ouvir nada alheio a gente. A decisão é nossa. O livre-arbítrio é nosso. O caminho é nosso a seguir. Estimular a nossa habilidade de dizer não. Quantas vezes foram necessárias, desenvolvendo assim o nosso senso de autonomia, a fim de não cair nos modismos ou pressões grupais. Nós temos que dizer não, habilidade nossa. Quantas vezes? Meu filho, você não vai fazer isso. E quantas vezes nós não sabemos dizer não? Porque, não, poxa, seu filho quer ir à boate, você não deixa, mas o fulano deixa, a mãe e o pai deixam o outro filho ir. Te enche toda a cabeça, que você acaba seguindo modismos e possibilita um filho, uma filha de 12, 15 anos de idade, aí a lugares que não era a época ainda de ir. E de chegar em casa 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Porque o outro quis, o outro deixa, porque o pai e a mãe permitem. É permissividade. Então, não vai, porque não está na sua hora, não está na sua vez, e eu não quero por causa disso. Senta, conversa, dialogue e dê um arrazoado. É difícil isso? É muito difícil. Porque nós temos um meio de televisão hoje que desinforma mais que informa. Quando entra as televisões, as novelas de 6 horas da tarde, 8 horas da noite, 10 horas e 11 horas, sei lá,
com sexo explícito. Como é que você vai dizer para o seu filho de 12 anos de idade, para a tua menina, que aquilo é errado? Quando a televisão joga aquilo dentro, o pessoal goela abaixo, dentro do celular. São os modismos. E as crianças seguem os modismos. Porque nós somos omissos em dizer não. E isso é responsabilidade nossa. Porque os nossos filhos os pais são fiéis depositários dos filhos. Porque são nos dados por acréscimo à misericórdia. E ali nos compete levá-la na lei do amor, da caridade, nas leis de Deus. Dando carinho, dando amor, dando apacentamento e sabendo falar não no momento que é necessário. E não seguindo as peças de modismos alheios. E nós somos bombardeados o tempo todo com essas sandices dentro da nossa casa. São os Big Brothers da vida. Né? Está aí. 10 milhões, 15 milhões, 30, 50 milhões. E a pessoa acha aquilo real, legal, beleza. Está errado. É a falência da família. Porque nós não sabemos dizer não. Nós temos que nos posicionar. É o sim, sim ou não, não. Então, o momento da sociedade era muito grave. Depende de nós. E nós, com as nossas permissividades, vamos abrindo esses leques. E lá na frente, às vezes vão chorar, como diz, rios de sangue. Pela nossa conduta errada, pela nossa omissão e não tomar uma posição no momento exato de dizer não. Que dizer não também é amor. Saber dizer não é amor. Criar padrões de comportamentos positivos, pois comportamentos são hábitos, e nossos hábitos determinam a facilidade de aceitarmos ou não as circunstâncias da vida. São hábitos, né? Que são criando padrões positivos. Como criar padrões positivos? Você vibrar no bem, na harmonia, na fraternidade, no amor. Não na sandice, nas inconsequências. Deixando dentro de casa ser bombardeado com uma série de situações diferentes. Vamos pensar positivamente. Vamos nos harmonizar. Vamos ter a muleta da fé, da esperança, da fraternidade, dentro da nossa parede familiar. Que quando nós conseguimos isso, nós conseguimos uma caixa de ressonância. E vamos levar isso às pessoas ao nosso redor. E vamos criar isso com comportamentos positivos em nossa vida. O que é o certo, o que é o errado? O certo é você se posicionar perante as coisas que são erradas, que é tido pela maioria da população como certas. Já observaram isso? Isso é muito grave. Me perdoe, eu não estou aqui criticando a televisão, não. Tem coisas boas também. Mas hoje, da maneira que somos assolados por informações aos nossos pequenos, é muito difícil você se posicionar, né? Cercear, inibir aquilo para aquelas crianças. Conscientizarmos que nós somos seres humanos livres, por natureza, mas também somos responsáveis pelos nossos atos e pensamentos, pois recebemos por herança natural o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio da escolha, falamos aqui. Então só depende de nós. Só depende dos nossos atos, das nossas ações. É a herança natural que nós recebemos. Os nossos atos, os nossos pensamentos. Né? Interfere os espíritos em nossas vidas, muito mais que vocês poderem imaginar. De ordinário que são, seja que regem os vossos pensamentos, os nossos atos e as nossas ações. Né? Pensamento. Vamos ter pensamento positivo, não pensamento negativo. Não pensar só em desgraça, pensar também que a vida é bela, que a vida nos traz consolo,
que olhar uma flor, um jardim florido, né? Olhar uma paisagem maravilhosa, olhar o doente que está em cima da cama com amor. Aquilo também é amor, como levamos aquele doente um pouco de solidariedade. Porque o que ele está passando é prova dele e nós passamos as nossas provas. Compete a nós por caridade. Então, é o olhar positivo, é levar uma palavra amiga, uma palavra de afeto, uma palavra de consolo, uma palavra de reforma, uma palavra falando que a morte não existe, a vida continua, que nós somos espíritos imortais, viajamos no tempo, estamos aqui para melhorar, para progredirmos. Visitar um hospital, um asilo, uma creche. Nós temos que nos doar. Temos que fazer isso pelo próximo. Vão criando os pensamentos positivos ao nosso redor. Cultivar constantemente, estou acabando, tia Marcelo, o autoconhecimento. Como cultivar o autoconhecimento? Reforçando a nossa visão nos traços da nossa personalidade que já conhecemos. Nós nos conhecemos intimamente. Nós sabemos o que nós somos. Nós somos hoje, diz aquele que joga carta, né? É um péssimas biscas. Já fomos no ontem. Já pintamos e bordamos ao longo da eternidade. Hoje estamos melhorzinho, mas nós nos conhecemos no nosso interior. Né? Nós nos conhecemos. Sabemos quando nós erramos e quando nós acertamos. Aonde estão gravadas as leis de Deus? Na nossa consciência. E nós sabemos disso. Né? Buscando os nossos traços interiores que ainda nos são desconhecidos. Quantas coisas boas nós temos dentro de nós. Quantas coisas podemos fazer pelo próximo. Né? Está dentro de nós. E quando nós começamos a nos doar, nós vamos descobrindo um outro mundo, um outro universo, e vamos ver que nós podemos fazer muito mais do que nós estamos fazendo. Ah, mas nós não temos tempo. Nós temos praia, futebol, churrasco, mas não temos tempo para fazer uma visita ao Vicente Moretti, vir à casa espírita, se doar num domingo fraterno, com aqueles carentes. Carentes não, quem são carentes? São aqueles que chegam no prato de comida, ou somos nós? Somos nós. Que temos que treinar o amor, a doação. Então, conhece a ti mesmo. Né? Conhece a ti mesmo. Se descubra o teu interior. Analisa as posições de outras pessoas que, ao contrário de nós, já conhecem o nosso perfil psicológico. O amigo, que é amigo, ele tem direito de falar para você, não, você está errado. Porque se o amigo não tivesse direito, quem vai ter de nos acusar que nós estamos errados? Eu peço aos meus queridos amigos, que quando eu estou em rota de colisão, me dê com o evangelho na cabeça, me joga um tijolo, me atropela. Você está errado, cara, que o amigo compete isso, te dá o sacudida. Você está errado, e você tem que raciocinar, você tem que logicar, que ele nos conhece às vezes muito mais que nós mesmos. Muito mais. Porque o nosso orgulho nos embota tanto que não nos permite nos ver interiormente. Aceitando também plenamente o nosso lado inadequado, sem jamais escondê-lo de nós mesmos e dos outros, tentando, porém, equilibrar. Meditemos, pois, sobre essas ponderações, que com certeza nos ajudarão a libertarmos dessas necessidades constrangedoras, cujas verdadeiras matrizes se encontram na intimidade de nós mesmos. Velhos hábitos que têm que ser combatidos ali, ferrenhamente. Velhos hábitos que nos acompanham ao longo da nossa caminhada evolutiva. Então está na hora, essa página do Hamed é linda. Falamos aqui 10, 15, 20 horas. Que somos nós mesmos, são os nossos posicionamentos, são as nossas posturas,
são as nossas colocações que têm que ser revistas ao longo da nossa caminhada evolutiva. O momento é grave, o momento é sério para os espíritos mortais que nós somos. Como é que vamos chegar do outro lado? Vamos chegar complicados ainda. E vamos retornar de novo a esse planeta, com o objetivo de continuar tentando nos melhorar. E nós só estamos tentando. Nós não estamos fazendo um esforço efetivo da nossa modificação interior. É a nossa reforma íntima que Jesus nos pede. Essa reforma é dentro de nós. É sair o homem velho que está dentro de nós e emergir um homem novo. Largar esses velhos hábitos que se encontram ao redor, que nos acompanham ao longo do tempo, quiçá há milhares e milhares e milhares de reencarnações. E não nos melhoramos, continuamos ainda com as nossas más tendências. Vamos cortar esses elos. É difícil? É muito difícil. Mas nós temos que fazer esse esforço hercúleo de querer nos modificar, que está na hora. Que Jesus, o meigo Rabi da Galileia, nos permita sustentar nos nossos ideais, nos dando força, determinação e coragem para suplantar as dificuldades da vida que nós nos encontramos. Possamos levantar para o alto as nossas mãos e pedir: Senhor, nos ajude. E Ele se encontra junto de nós, através de seus luzeiros queridos, a caridade, do amor e da paz. O nosso mentor querido, os nossos luzeiros de amor que se encontram ao nosso lado. Nos ajude, Pai, a vencer as nossas más tendências, a cortar esses velhos hábitos que nos carregam, que nos compõem, que nos acompanham ao longo da eternidade. Nos ajude a nos modificar efetivamente, para que possamos nos transformarmos no homem novo que vós nos pediste há 2000 anos. Ajuda-nos, Pai. Que essa doutrina de amor que nos deixa, esse consolador prometido que nos mandaste, não vos deixareis órfãos, enviarei o meu consolador e nos enviaste essa doutrina de amor. Que nós possamos, através dela, aprender, para aprender e compreender todo esse convite amorável que vós nos fizeste. Envolve, Pai, a cada irmão do caminho, nas suas agonias, nas suas tristezas, aqui que se encontram nas favelas, nas maçardas, nas choupanas, nos hospitais, nos asilos, nas creches, no leito de dor, na sodomia, nos manicômios, comendo comida pelas ruas, Pai. Crianças ali jogando aquelas lonas pela cidade. Aqueles povos que se encontram em guerra, famintos, sedentos de amor, vibrando na violência. Que o seu manto de amor possa envolver a cada irmão, que também se encontre em luta e modificação, como nós nos encontramos, Pai. Mas hoje nós temos essa doutrina de amor, que nos sustenta, que nos orienta, que nos apacenta o nosso coração, que nos dá a certeza que nós somos espíritos imortais, que nos dá a certeza que a morte não existe, a vida continua. Por isso, Pai, nós vos agradecemos por tudo que recebemos, pela família, pelos filhos, pelo trabalho, pela casa, por essa casa que nos ampara, que nos abriga, que nos dá o sustento espiritual, Pai. Por tudo isso que temos recebido, por tudo que temos recebido em nossa vida, só nos resta agradecer. E agradecer é tão simples, tão fácil. Basta nos elevarmos a mão para o céu e darmos todos graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus, graças a vós, Senhor. Muito obrigado, muita paz, muita harmonia. E obrigado pela paciência de nos ouvir na noite de hoje. Muita paz. Senhor Jesus, somos deveras agradecidos
pelas reflexões que o nosso amigo nos trouxe, pelos alertas a nós, as nossas personalidades. Passamos momentos juntos aqui, de ombro a ombro. Nossos companheiros, sentados aos nossos lados, refletindo também cada um, Senhor, de nós. Que nós possamos realmente termos forças para buscar a corrigenda necessária em nossas personalidades. E assim que vamos retornando aos nossos lares, buscando levar conosco essa paz que nos invade nesse instante. E é assim que eu peço a permissão aos nossos guias e protetores para estarmos, em nome de Deus, encerrando a primeira parte de nossas tarefas.